Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula em que daremos continuidade também ao estudo do Arduino. Na aula passada, nas aulas anteriores, nós já temos falado sobre a programação em Arduino. Vamos dar continuidade na aula de hoje, vendo novos comandos, vendo novas formas de programar o Arduino. Na aula passada nós falamos sobre um importante software, né, o Tinkercad, e também falamos sobre variáveis. Hoje nós vamos dar continuidade falando do comando if, tá? Um comando importante aí para nós aprofundarmos na programação de Arduino. Vamos então fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Nesta revisão, nós falaremos sobre o software Tinkercad e também falaremos sobre as variáveis. Então, começando, revendo aí o que nós vimos sobre o software Tinkercad. O software Tinkercad da Autodesk, né, ele é uma coleção online gratuita, né, de ferramentas de software. Nós vimos que, apesar do seu foco inicial ser em projetos 3D, aliás, nós vimos que o Tinkercad ele surgiu especificamente para auxiliar aí nas impressoras 3D, no software, na parte de 3D. Até porque a própria Autodesk tem um histórico com o AutoCAD, que é um importante software comercial, né, para a parte de CAD, né, para a parte de desenho. E o Tinkercad ele surgiu então nesse contexto, tá? Como uma forma aí da Autodesk interagir mais com os usuários, e eles passaram a fazer então uma seção voltada para circuitos eletrônicos, tá? E aí é possível fazer simulações eletrônicas nesse simulador aí da Autodesk, né? Na seção específica para circuitos do Tinkercad. E aí fica bem realístico, né? Nós conseguimos ver isso na aula passada. Nessa seção de circuitos, né, o Tinkercad ele disponibiliza componente eletrônico, protoboard, multímetros, botões, interruptores, e também tem ali uma placa de Arduino Uno, onde é possível que nós façamos então a programação e também a simulação com circuitos eletrônicos e tudo mais. Então nós já conseguimos, né, fazer alguns programas ontem, já fizemos alguns programas ontem, o que é legal, né, porque você não precisa necessariamente de ter uma placa de Arduino ou de repente um notebook, toda a conexão, os componentes eletrônicos, você consegue simular, né, o seu aprendizado, né? Então para você que quer aprender sobre Arduino, você consegue fazer isso diretamente no Tinkercad, tá? Com a placa de Arduino a gente consegue fazer bastante coisa, né? Com a versão placa de Arduino dentro do Tinkercad. A gente consegue montar circuitos com Arduino, os componentes, o protoboard, entre outros, né? E fazer a programação como se a gente estivesse simulando o IDE do Arduino. Simular essa programação, né? E também, né, poder, de maneira geral, colher aí os frutos relativos à programação. Não é necessário nenhuma instalação, né, porque os projetos eles são rodados online, né, isso através do site tinkercad.com. Tá? Hoje, na aula de hoje, nós vamos voltar a utilizar esse software, tá? Porque facilita bastante na hora de mostrar para vocês, mas o objetivo não é focar somente no software Tinkercad, é focar na programação de Arduino. A gente só está utilizando o Tinkercad como uma ferramenta. Muito bem, nós vimos, né, basicamente o software Tinkercad e também estudamos sobre as variáveis. E que variáveis, o que nós podemos dizer a respeito do que são variáveis, né? São expressões, né, que dentro da programação ele vai ter o objetivo de armazenar dados, de armazenar informações
que vão ser aí utilizados ao longo do programa. Nós vimos que cada dado, né, pode ser de um tipo diferente, né? Então por isso a gente precisa mostrar logo no início do programa o que nós queremos armazenar. Então é semelhante a um armário, né? Então o armário ele corresponderia ao nosso programa. Então você tem lá um programa de Arduino, né? Seria equivalente ao armário. Nesse armário ele possui gavetas, né? O que seria equivalente nessa gaveta você vai guardar objetos, você vai guardar coisas. O que seria equivalente à gaveta? Justamente as variáveis, tá? Onde essa gaveta ela pode ter etiquetas e a nossa variável ela vai ter o tipo. E nós vimos os tipos de variáveis, né? Você pode ter um tipo inteiro, tipo caractere, tipo booleano, tá? São os tipos de variáveis que nós temos. E dentro também dessa gaveta você vai colocar objetos, tá? Então dentro da variável nós vamos atribuir um valor a ela, tá? Então essa variável vai assumir o valor de 10, vai assumir o valor de A, vai assumir o valor de alto, né? De high, enfim, dependendo do tipo dessa variável. Então, falando dos tipos de variáveis, né? Nós temos a variável inteira, né? Que é o int. Então o inteiro é o principal tipo de dados, né, para armazenamento numérico. Ele é capaz de guardar números aí de menos 32.768 a mais 32.767. Então essa é a variável inteira. Um exemplo dela é quando você usa lá int led igual a 13. Tá? Então você está colocando dentro, né, você deu o nome de led para sua variável, e o valor dessa variável é 13. E ainda ela pode ser char, né? Pode ser do tipo caractere, então ela vai ocupar aí um caractere da tabela ASCII 2. Né? A tabela ASCII 2, imagina aí o seu teclado, né? Com todas as letras, números, caracteres. Né? Então ela vai conseguir escrever justamente esses caracteres, né, que nós temos no teclado. Então, um exemplo disso, você pode dar um nome de declarar uma variável como char, com um determinado nome, né, e falar que ele é igual a A, né, igual a letra A, e aí você tem que colocar entre aspas, tá, para que ela tenha um valor, né, como caractere. Então, ela tem que estar limitada, o valor dessa variável tem que estar limitado por aspas. Bem, aí nós temos também as variáveis booleanas, né? Nas variáveis booleanas, elas são variáveis digitais, né? Então ela vai ter somente dois valores, verdadeiro ou falso, né? O verdadeiro seria equivalente ao nível lógico 1 e o falso seria equivalente ao nível lógico 0, por exemplo. Então a gente consegue ter as variáveis booleanas, por exemplo, porta igual a falso, né? False, né? Vem do inglês, né? Então, esse seria uma forma que nós temos aí de variáveis. Na aula passada nós estudamos também, nós vimos alguns programas, tá? Utilizando já essas variáveis. Então, dentre esses programas, nós temos um em especial que nós vimos um semáforo com variável. Né? Nesse semáforo com variável, nós alteramos um programa que nós tínhamos ali de semáforo e colocamos então variáveis nesse nosso programa. Então, a ideia era que na porta 10 nós colocássemos ali o LED vermelho, na porta 11 o LED amarelo e na 12 o LED verde. Então, nós aqui tem um comparativo, né, como ficou o programa sem utilizar a variável e com a variável. Então, sem variável, nós atribuímos ao 10 como saída, o 11 como saída, o 12 como saída, né? E depois, na hora de mandar ir para nível lógico 1, nível lógico 0, eu tinha que colocar o 10. Mas aí eu tinha que pensar o seguinte, quem é o 10? O 10 no meu hardware é o vermelho. Então você tem que fazer esse link, porque o 10 não significa nada para você. Então você tem que ter uma comparação, né? Você tem que lembrar que o 10 é o vermelho. Então isso é ruim, né? Então você programa muito mais fácil quando você utiliza a variável. Então aqui no exemplo com variável, né, nós declaramos lá 10, 11 e 12, e aqui nós já falamos que nós temos uma variável inteira chamada vermelho,
uma inteira chamada verde e uma inteira chamada amarelo. E aí eu já atribuí o valor de vermelho 10, o verde 12 e o amarelo 11. Então, no restante do programa, toda vez que eu queria me referir ao vermelho, eu não precisei lembrar que o vermelho era 10. Era só escrever o nome vermelho, porque o vermelho já dentro dele, dentro dessa gaveta, está carregando o objeto 10. Tá? Então fica mais fácil na hora de programar. Tá? Fica muito mais fácil. Então, por isso que nós utilizamos variáveis. Sem contar algumas circunstâncias, né, que vai ser extremamente necessário, né, o uso de variáveis. Não tem como, tá? Principalmente quando você for fazer algum comando de leitura de algum pino, que é o que a gente vai estudar hoje, você vai precisar utilizar variáveis. Não tem jeito. Então, aqui, só para a gente fechar aqui essa comparação, né, nós declaramos aqui as variáveis, aqui nós declaramos o valor dessa variável e passamos a utilizar ela ao longo do programa, então, nessa comparação entre o que tem variável e o que não tem variável aí no nosso semáforo. Bom, e eu tinha deixado, então, alguns exercícios para a validação da sua presença, né? Nesse exercício, você fez, tirou foto, mandou para que eu validasse a sua presença. Então, nesse exercício, eu perguntava, então, na primeira questão, o que são variáveis, né? E variáveis, então, são expressões que dentro da programação têm o objetivo de armazenar dados que serão utilizados dentro do programa. Que é justamente isso que nós fizemos aqui, né? Nós armazenamos dados, então o vermelho é uma variável, ele armazenou um dado, né? E esse dado ele foi utilizado ao longo do programa. Mesma coisa o verde, mesma coisa o amarelo. Então isso são variáveis. Na segunda questão, dado o programa abaixo, né? Eu coloquei ele aqui ao lado para ficar um pouquinho maior, substitua a estrutura por uma estrutura com pelo menos uma variável. Então, aqui na estrutura original era para piscar um LED, né? Então está aqui o circuito referente a esse programa. Na porta 10 nós colocamos um resistor com um LED, e aí fizemos um programa onde nós declaramos a porta 10 como saída. Depois, nós dentro do void loop, mandamos acender o LED por 1000 milissegundos, que seria 1 segundo, e apagar o LED por 1 segundo também, né, por 1000 milissegundos. Então, e aí ele ficava piscando, né, porque ele ia cair nessa rotina aqui do void loop, que ele vai entrar em loop, então nós teríamos esse LED piscando. Reescrevendo esse programa, né, nós também colocaríamos lá dentro do void loop, iríamos declarar o pin mode como 10, né, 10 como saída, né, mesma coisa. Depois, no void loop, nós declararíamos como variável inteira. Aqui eu dei um nome, tá? Não necessariamente precisa se chamar LED, tá? O ideal é que você use um nome que faça sentido no programa. Então, declarei LED como uma variável inteira e atribuí ao LED o valor de 10. Então, toda vez que eu citar a palavra LED, na verdade, dentro dessa gaveta chamada LED, eu vou ter o valor de 10. E aí, aí eu criei um digital write, porque eu preciso mandar esse LED acender. Então, ao invés de lembrar que o LED está na porta 10, eu só escrevi LED. Tá? E falei que ele deve ficar em nível lógico 1 durante 1 segundo. Né? Depois, o LED deve apagar, né, durante também 1 segundo. Tá? E aí está fechado o nosso programa. Ele vai entrar em loop aqui, porque ele está dentro do void loop. E essa é a ideia, né? Só lembrando, aproveitando e relembrando, o que você coloca dentro do void setup, ele lê uma vez só. O que você coloca dentro do void loop, ele fica lendo e vai fazendo aí esse retorno dentro do void loop. Então, pessoal, tá aí a correção dos exercícios da aula passada. Nós falamos então sobre variáveis. É importante você entender esse conceito de variáveis. E agora nós entramos na matéria de hoje, onde nós falaremos agora sobre entrada digital e também falaremos hoje sobre operadores de comparação.
Muito bem, tá aí o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de nós entrarmos aí nessa parte das entradas digitais e também falar sobre os operadores de comparação, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns temas que são importantes e muito caros à parte de Arduino. O primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês que são conceitos complementares que nós vamos estudar, né, nesta aula. Esses conceitos complementares, então, nós começamos a falar sobre o operador booleano de negação. Tá? Nós vamos utilizar em um dos programas que nós vamos fazer hoje. Então, esse operador booleano de negação, embora depois na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho nós vamos falar sobre os operadores booleanos, mas eu quero antecipar esse operador que é o negado, tá? Operador de negação. Então, se eu tiver uma variável, uma determinada variável chamada de x, né, e ela vai ter um valor, né, esse valor vai ser um valor booleano. Então, se eu coloco essa exclamação antes dessa minha variável, então, na verdade, eu quero dizer que eu não vou ter o valor de x, mas sim o valor lógico inverso de x. Então, se o x for a nível lógico 1, né, for high, ou exclamação x, né, o negado de x vai ser low. Se o x for low, o negado de x vai ser high. Então, quando a gente se refere, toda vez que a gente colocar uma exclamação antes de uma variável, nós estamos dizendo que eu quero o valor lógico inverso ao valor que foi que essa minha variável recebeu. Tá? Isso vai ser usado muito nos comandos de entrada. Aliás, esses nossos conceitos complementares eles são em função então do que nós vamos estar utilizando muito, né, na parte de entrada digital. Outro conceito que eu gostaria de ver com vocês é a questão da variável. Né? Normalmente, né, nós temos declarado a variável desta forma. A gente coloca, por exemplo, int aula. Então, estou definindo aula, o nome aula para uma variável inteira. Né? Então, aqui está o tipo da variável e aqui está o nome da variável. E aí eu coloco lá aula igual a 10. Então, estou dizendo que a minha variável aula, né, é igual a 10. Então, na minha gaveta aula tem o objeto 10. Então, significa que esse é o valor da variável 10. Eu consigo fazer isso de uma forma mais simplificada. Então, eu ensinei na aula passada a fazer dessa maneira, né, dessa forma, declarando primeiro o tipo da variável e depois embaixo o valor da variável. Nós conseguimos fazer isso tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, olha como fica mais fácil. Você pode falar, né, que você pode dizer que você tem um int aula igual a 10 e colocar ponto e vírgula. Então, dessa forma, você coloca já o tipo da variável, o nome da sua variável e o valor dela. Então, você não precisa fazer isso em duas linhas. Né? Você pode fazer já isso direto em uma linha só. Né? Fica mais simples, aí você ganha uma linha de programação. Tá? Mas didaticamente a gente ensina, né, primeiro dessa forma, né, declarando o tipo da variável com o nome, depois associando o nome a um valor. E depois a gente explica normalmente que você já consegue fazer isso tudo de uma vez só. Tá? Então a gente vai utilizar também isso nos nossos programas. E outro conceito, que é um conceito da eletrônica digital, né, que é o conceito do resistor de pull-down. Então vamos imaginar, né, nós sabemos que os resistores de pull-down são resistores de 1K a 10K que são utilizados no projeto de circuitos lógicos eletrônicos. Tá? O objetivo dele é garantir que as entradas para os sistemas lógicos se ajustem em níveis lógicos esperados se os dispositivos externos são desconectados. Né? Parece difícil, mas vamos dar uma olhada então num caso prático. Vamos imaginar que você tem aqui uma placa de Arduino, né? Você está usando a porta 7 e você quer, através de um botão,
operar da seguinte forma: a hora que você aperta, a hora que você aciona esse botão, você quer ligar, você quer mandar VCC à sua porta 7. Isso vai acontecer. Quando você aperta o botão, o 7 vai ser conectado ao VCC. Tudo bem. Só que a hora que você não aperta o botão, a hora que você não aciona essa chave, se você não tivesse esse resistor aqui, o 7 estaria aberto, não estaria ligado no GND. Então esse resistor de 1K, né, ele pode variar de 1K até 10K, ele está aqui justamente para quê? Para a hora que eu não tiver essa conexão do 7 com o VCC, para que ele esteja ligado no GND, né, para que eu tenha aqui uma conexão. Isso não pode ser um fio, porque se isso no lugar do resistor, se eu tivesse um fio, a hora que eu acionasse esse botão, eu ligaria o VCC direto no GND e provocaria um curto na placa de Arduino. Mas dessa forma, quando eu coloco uma certa resistência, esse resistor de 1K ele se torna um caminho para o pino 7 até o GND. Tá? Então ele também não pode ser muito alto, porque senão ele vai criar uma resistência muito grande a esse caminho. Ele não pode ser muito baixo, porque senão ele vai se tornar um curto entre o GND e o VCC quando você acionar o botão. Então, por isso que ele tem que ficar aí na faixa de 1K, 10K, para que a ideia é, quando eu não acionar o botão, o pino 7 receba o GND. Então, ele recebe 0 quando eu não aperto o botão e recebe 1 quando eu aciono esse botão. Esse é o resistor de pull-down, tá? É uma forma aí que a gente vai utilizar também na nossa aula de hoje. Então, compreendido aí o resistor de pull-down, nós vamos então falar sobre as funções e as portas, né? Então a gente tem aqui nossa tabela, né? Onde nós estamos falando aí da entrada e da saída, né? E ela pode ser digital ou ela pode ser analógica. Então a gente vai ver tanto a entrada digital, a saída digital nós já vimos, né? Nós já vimos que a saída digital é o nosso digital write, né? A gente já tem utilizado nos programas e tudo mais, né? Aí nós podemos também ter uma entrada analógica e uma saída analógica. Então a gente está estudando primeiro os digitais, estudamos a saída e hoje nós vamos estudar a entrada digital, né? Então como ficaria a nossa entrada digital? A nossa entrada digital ela vai ser representada pela função digital read. Tá? Read vem de ler, né? Vem de leitura, enquanto write vem de escrever. Então aqui eu quero ler uma porta. Então por isso que ela é uma entrada, né? Ela entra porque eu vou fazer a leitura do nível lógico, do nível lógico no caso, porque ela é digital, que está aí nessa entrada. Então, falando aí da nossa entrada digital, falando dessa função digital read, né, a função digital read tem a função de ler o valor de um pino digital especificado, né? Então ele vai ser high ou low, né, porque nós estamos falando aí de uma função digital. Então ela vai ser nível lógico 1 ou nível lógico 0. Por exemplo, né, uma sintaxe disso, você coloca lá digital read e entre parênteses o pino que você quer ler. Tá? Ele vai fazer a leitura desse pino. Tá? É verdade que aqui depois nós vamos precisar utilizar uma variável para colocar dentro desse pino. Tá? Então por isso que a gente estudou variável primeiro. Um exemplo, né, seria no caso digital read 9. Né? Nesse caso eu estou fazendo a leitura do estado, né, do nível lógico de um botão que está conectado no pino 9. É lógico que nesse caso eu tenho que colocar no pmode, né, eu tenho que declarar o pmode como input, né, porque ele vai ser uma entrada. Então, quando você utiliza o comando digital read numa determinada porta, essa porta teve que ser configurada inicialmente como entrada. Então, ele tem que estar como um input. Nós vamos ver melhor isso através de um programa. Então, nesse programa, né, são LEDs controlados por um botão. Então, qual que é a ideia desse programa? Né? O objetivo é montar um circuito e também um programa que quando nós apertamos o botão, acende o LED verde. Quando não apertamos,
o botão, acende o LED vermelho. Então vamos pensar então num circuito, né, que trabalhe dessa forma. Então você aperta o botão, acende o LED verde. Você não aperta, ele acende o LED vermelho. Então sem apertar fica o vermelho aceso. A hora que você aperta, apaga o vermelho e acende o verde. Tá? Então essa seria a forma com que esse programa trabalharia. Bom, em termos de hardware, né, a ideia é fazer isso daqui, ó. Pegar a placa de Arduino, né, então eu vou ter aqui na porta 10 eu coloquei meu LED vermelho, né, com resistor de 220, né, para limitar a corrente para ele, porque vai sair 5 volts, o LED trabalha com 2 volts. E o 9 eu coloquei aqui o LED verde. Por que eu coloquei no 9 e 10? Você pode escolher, não tem problema, tá? É importante você configurar depois o 10 como saída, né, e o 9 como saída. E aqui a saída do LED, né, como eu quero, quando eu tiver 5 volts no 10 ou 5 volts no 9, eu quero que o LED acenda, então o outro lado do LED eu liguei aqui na porta de GND. Bem, e aí eu vou usar a porta 7, né, vou configurar a porta 7 como entrada, e eu vou fazer justamente aquilo que nós estávamos vendo, né? Eu vou utilizar um resistor de pull down, né? Por quê? Porque a hora que eu acionar essa chave, eu vou ligar o VCC no pino 7. Beleza, vai receber nível lógico 1. A hora que eu não acionar essa chave, ele vai receber o quê? Nível lógico 0 através do GND. Então, ou o 7 vai estar ligado no VCC, ou o 7 vai estar ligado no GND. Quando que ele vai estar ligado no GND? O tempo todo, exceto quando eu apertar esse botão aqui. Tá? Quando eu aperto esse botão, o 7 vai ser ligado no VCC, porque a resistência é menor do que essa resistência de 1K. Quando eu não acionar essa chave, o 7 vai estar ligado no GND, porque a resistência de 1K é maior do que essa resistência de infinito que eu tenho dessa chave aberta. Então a ideia é trabalhar com esse programa aí, com esse circuito, né, para fazer o acionamento, para fazer o controle de 2 LEDs através desse botão. Então nós vamos agora fazer o programa, né, para que ele trabalhe dessa forma. Então nós temos, vamos começar lá com o void setup, né? Então tudo que eu colocar embaixo do void setup, eu estou, na verdade, falando, olha, vai executar uma vez só. Então nesse void setup eu vou colocar o quê? O pin mode, né? Vou dizer então que a minha porta 10, que está ligado aqui no LED, ela é uma saída, né? Porque o LED eu quero que ele envie a informação para o LED. A minha porta 9, também pin mode 9 output, defini o 9 como output, porque eu quero que o que sair dessa porta 9 também acenda o LED, né? Ou apague o LED, dependendo da informação que sair aqui no 9. Então, onde eu coloco LEDs, eu tenho que definir como saída, porque eu quero que o CI mande a informação para os LEDs. E aí, essa porta 7, ela vai ter que ser o quê? Entrada. Então, pela primeira vez, nós estamos configurando aqui uma porta como input, tá? Porque eu quero entrar com a informação. Quando eu aciono a chave, eu entro com a informação do nível lógico 1. Quando eu não aciono, eu entro com a informação do nível lógico 0. Então ele está recebendo informação. Como esse pino 7 está recebendo a informação, então eu tenho que configurar ele como input. Depois eu fecho aqui o meu void setup, né? Tudo que está entre essas duas chaves faz parte do meu void setup. E aí eu vou entrar no meu void loop. Então tudo que estiver no void loop, ele vai estar fazendo um loop, né? Então a hora que ele chega no final, ele volta para o começo do loop, né? Não do setup. Então aí eu vou mandar fazer o quê? Eu vou declarar então dessa nova forma com que nós vimos, né? Eu vou declarar então como inteiro, criei uma variável verde, e atribuir o valor de 9. Então não preciso mais fazer em 2 linhas, dá para fazer numa linha só. Então int verde igual a 9. Então tá aqui, ó, 9, declarei ela como verde. Então toda vez que eu quiser me referir ao pino 9, a porta 9,
né? Eu não vou precisar colocar o número 9, eu vou poder colocar direto verde, tá? Que faz mais sentido na hora de elaborar o programa. Depois eu vou colocar int vermelho 10, né? Porque é referente ao meu LED vermelho que está na porta 10. E o int botão, né? Também declarei o meu essa entrada, né? Também declarei ela como inteiro. Tá? Vou colocar aqui um valor inteiro. Eu poderia declarar ela também como booleano, tá? Como uma variável booleana, porque ele vai receber um nível lógico. E aí aqui, mas ele vai funcionar também como inteiro. E aí eu não coloquei um valor para minha entrada, né? Para essa entrada aqui. Não coloquei um valor. Por quê? Porque eu quero, esse valor ele vai ser definido por acionar ou não acionar. Então, se eu aciono essa chave, esse botão, ele vai pegar, ele vai mandar, eu quero que ele tenha o valor de 5 volts. Se eu não acionar, eu quero que ele tenha o valor de 0 volts. Então, eu não quero que ele tenha um valor fixo, tá? Eu quero que ele tenha um valor de acordo com o acionar ou não acionar desse botão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar para dentro dessa variável, né? Eu vou dizer que ela vai ser igual ao digital read, né, do pino 7. Então, olha só, quanto que vale essa variável botão? Ela é igual ao que for lido no pino 7. Digital read é a nossa variável de leitura. Então, se ele ler nível lógico 1, se ele ler 5 volts, ele vai jogar 5 volts para dentro dessa variável botão. Se ele não ler 5 volts, se ele ler 0 volts através do GND, ele vai jogar 0 volts para dentro dessa variável botão. Então, essa variável, nesse caso, a variável, ela vai ter um valor móvel. Então, o valor dela vai depender de você acionar ou não acionar a chave. Então, se você apertar, ele vai valer 5 volts. Se você não apertar, ele vai valer 0 volts. Tá? Então, ele vai trabalhar em função de você apertar ou não esse botão aqui. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um digital write, né? Vou mandar aqui, mandei para o meu digital write, quer dizer, eu estou escrevendo no LED verde o valor, né, atual de botão. Então, o quanto que vai valer botão? Botão vale 5 volts, tá? Então, o meu LED volts vai ser high, né? Ele vai receber 5 volts. Quanto que vale, então, a minha variável botão? Ela vale 0, né? Então, o meu LED verde vai receber 0. Então, o valor que tiver aqui nessa variável botão, que é o valor lido, né? Que é o valor que vai ser lido, né? Pelo digital read, pelo comando de entrada, que vai ser colocado dentro da variável. E aí o LED vai acender, né, caso essa leitura seja de 5 volts. E o LED vai apagar caso essa leitura seja de 0 volts. Então, o LED verde vai acender ou apagar em função a eu acionar ou não essa chave. Tá? Agora, eu gostaria que o vermelho trabalhasse de maneira oposta, né, de maneira contrária. Então, eu quero acionar o LED verde e eu quero acionar o botão, eu quero acender o verde, mas eu quero que o vermelho esteja apagado. Né? Se eu não acionar o botão, eu quero que apague o verde, mas acenda o vermelho. Então, o que eu faço? Eu mando escrever no LED vermelho, né? Eu dou um comando de escrita, que é o digital write. No meu LED vermelho, aqui esse botão negado, ou seja, o inverso do valor de botão. Ou seja, se ele é nível lógico 1, ele vai ter o valor, se botão é igual a 1, ele vai receber o valor de 0. Se botão é igual a 0, ele vai receber o valor de 1. Ou seja, dessa forma, eu consigo fazer com que a informação do vermelho seja oposta, seja o contrário, seja um nível invertido à informação do verde. Então, dessa forma,
eu consigo fazer que a hora que o verde estiver aceso, o vermelho vai estar apagado, e assim por diante, e aí a hora que o verde estiver apagado, o vermelho vai estar aceso. Então aqui a gente usou 3 coisas novas, né? Nós vamos usando aqui o Digital Read, estou pegando o valor que está aqui, que essa porta 7 vai receber, estou armazenando ela na variável botão, né? E aqui eu estou usando direto o valor da variável botão. Então, se ela for 5 volts, o LED verde acende, e aí o vermelho vai apagar, porque eu estou usando um botão barrado, né? No digital nós estudamos isso como barrado. Então seria como se fosse uma porta-note aqui, essa exclamação, tá? Então se um vai receber 5 volts, o outro vai receber 0 volts, e aí ele vai inverter. E aí a gente fecha então com a chave, né? Porque o nosso programa então está finalizado. Então nesse programa do LED controlado por 2 botões, nós estudamos que a gente já consegue aplicar o conceito de variável, o conceito do digital write, o conceito da booleano do negado, né? E também o conceito aí do pull down que nós estudamos hoje. Então é um programinha bem completo que a gente consegue aplicar tudo o que nós vimos. Bom, nós vamos agora, né, fazer a simulação no Tinkercad. Tá? Então nessa simulação nós vamos direto por Tinkercad, e aqui no Tinkercad eu já coloquei aqui, né, já fiz a montagem desse circuito. Então vou aumentar aqui só para a gente conseguir ver melhor. Então nós temos aqui o nosso Arduino, né, aqui um protoboard, e aí o que eu fiz, né, baseado aqui no nosso desenho, né, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, baseado no nosso desenho, o que nós temos? Nós temos aqui, olha, do 10, então, da porta 10, saiu um resistor de 220, né, e foi para o LED, foi para o anodo do LED. No catodo do LED foi para o negativo. Aqui eu tenho um negativo. Pode ver que ele está ligado num barramento negativo, que eu puxei desse negativo, que está ligado no negativo, no GND dessa placa. Então aqui eu criei um barramento negativo, né, toda essa linha, e criei também um barramento positivo que eu puxei aqui, desse VCC aqui, desses 5 volts. Então, puxando desses 5 volts, eu mandei para cá, né? Mandei para esse barramento aqui para toda vez que eu precisar de 5 volts. Nesse barramento, toda vez que eu precisar de GND, né? E eu estendi ele, então, para esse outro barramento aqui, né? Para esse outro barramento que nós temos aqui, esse outro barramento aqui. Então aqui, voltando no nosso exemplo aqui da nossa porta 10, né? Então a porta 10, liguei no resistor 220, no LED e no negativo. O 9, do 9, liguei no resistor, né? Do resistor foi para o anodo, né? Que é o positivo do LED, e o negativo do LED foi para o negativo, né, do nosso circuito, para o GND do Arduino. E aí, como que eu fiz essa parte do botão? Então, o 7, né, saí aqui com o 7, fui para um lado da minha chave, né, aí um lado da chave ele foi para o VCC, né, para quando eu acionar ela, para que eu possa ligar conectar o VCC até o 7, e quando eu não acionar ela, o que eu fiz? Também desse 7 está ligado um resistor de 1K, ligado até o negativo, de acordo aqui com o nosso desenho, nosso esquema elétrico. Então, pessoal, está feito aí a nossa ligação, tá? Aqui, até para organizar o circuito, né, eu coloquei da seguinte forma: coloquei em cinza aquilo que é entrada, né, o fio cinza o que é entrada, fio verde o que é saída, né, preto para GND, vermelho para VCC. Tá? E aí respeitei as cores dos LEDs de acordo
com o que nós especificamos lá no programa. Vamos então agora, né, fazer a simulação. Então nós temos aqui esse nosso código, né, na simulação esse nosso código que nós acabamos de escrever. Eu vou pegar esse código, portanto, então pegando ele aqui, olha, esse é o programa LED controlado por botão. Então vou abrir esse programa que eu já tenho no IDE do Arduino, né? Eu vou copiá-lo, né? Então vou vir aqui desde o começo, vou selecioná-lo, né? Selecionei, vou copiar, né? Copiei, né? Deixa eu fechar ele aqui, e agora eu vou até aqui o meu código e vou copiar aqui nesse meu código. Então vou colar, tá? Então tá aqui, ó, void setup, o pin mode 10, 9, 7 como input, as declarações, depois aqui colocando a saída e encerrei, tá? Tá aqui então, tá? Esse é o meu código, vou só minimizar aqui e vou iniciar a simulação. Iniciando a simulação, né, a gente já vê aqui o LED vermelho aceso, né? E a ideia, só voltando aqui na ideia do nosso circuito, né? Desse nosso programa, né? É quando nós apertamos o botão acende o LED verde e quando nós não apertamos acende o vermelho. Então aí a gente já tem, então, olha, não apertei, acendeu o vermelho. Agora eu vou apertar aqui, ó, apertei, apaga o vermelho e acende o verde, tá? Se eu não aperto, aí o verde apaga e acende o vermelho, tá? Agora eu vou apertar novamente, vai acender o verde e vai apagar o vermelho. Então tá feito aí o nosso programa, tá? Da maneira aí, ele está executando da maneira com que nós esperávamos, tá? Então vamos retornar aqui, tá? Essa então era a ideia da nossa programação, tá? Bom, então pessoal, se você tiver alguma dúvida, tá? Verifique aí se você compreendeu bem, né? As declarações, né? E essa partezinha aqui, né? Que a gente vai usar mais vezes, mas aí, então, só relembrando, voltando um pouquinho, nós pegamos aí o valor do que ele ler aqui no pino 7, né? Vamos colocar dentro dessa variável botão, e aí a gente usou direto o valor dessa variável, tá? Por isso que eu falei também que a gente poderia declarar botão como boolean, né? Como uma variável booleana, aí a gente trabalharia com nível lógico, mas também ela acaba funcionando também declarando ela como inteiro. Bem, nós vamos pegar agora o programa anterior, vamos fazer uma modificação nele, assim como no circuito anterior, de maneira que nós possamos agora ter 2 botões controlando esses LEDs. Então ficaria dessa forma, né? A ideia seria o objetivo seria alterar o circuito e o programa anterior, de maneira que quando eu apertar um botão 1, né, nós vamos acender o LED verde. E quando apertarmos o botão 2, acendemos o LED vermelho. Então, apertei o botão 1, acende o LED verde, aperto o botão 2, acende o LED vermelho. Bom, vamos então, aí a gente vai implementar essa parte que está em azul aqui, né, do nosso desenho, seria o que nós alteraríamos no circuito para que ele possa fazer isso. Então, vou continuar mantendo aí a porta 7 como entrada, só que eu vou chamar de botão 1, e agora o botão 2, vou fazer a mesma estrutura, né, só que eu vou fazer para a porta 8. Então, na porta 8, né, eu vou colocar aqui uma chave, para quando eu acionar essa chave, eu vou mandar o VCC diretamente para o 8. Se eu não aciono, ele vai ser aterrado através do resistor de 1K, que é o resistor de pull-down que nós aprendemos hoje. Então eu só acrescentei um botão, juntamente com o resistor de pull-down, para que eu possa mandar para nível lógico 0 quando ele não for acionado, e quando for acionado eu mando para nível lógico 1. Bem, então tá aí o nosso circuito, tá? Para esse programa do LED controlado pelos 2 botões.
E aí nós vamos fazer então a programação. Tá? Vamos começar do zero a programação, embora tenha similaridades, né? Mas muitas vezes é mais fácil a gente começar um programa do zero do que pegar um programa e alterar ele. Então aqui nós temos no void setup, né? Isso é padrão. Vou declarar então a 10 como saída, né? Pinmode 10 output, tá? Como saída, porque vai o LED vermelho. O 9 como output, que é saída, porque vai o LED verde. O 7 input, porque é um botão de entrada. E aí eu tenho que declarar então o pino 8, a porta 8, pinmode 8 input. Então tenho mais uma entrada. Então agora nós temos duas saídas e duas entradas. Então 9 e 10 são saída e 7 e 8 são entradas. Aliás, essa é uma vantagem que nós temos no Arduino, né, e no microcontrolador de maneira geral, que eu tenho lá todas as minhas portas digitais, as 14 portas digitais, por exemplo, que o Arduino tem. Eu posso configurar todas elas como entrada ou todas elas como saída, ou metade como entrada, metade como saída, da maneira com que eu desejar para cada programa, certo? Então aqui nós temos, fechei aqui o primeiro bloco, né, e agora eu vou começar o void loop. Então pensando assim, eu quero apertar o botão 1 e quero acionar, né, um LED. Quero apertar o botão 2 e eu quero acionar o outro LED. Então o que eu vou ter que fazer? Bom, primeiro eu vou declarar o LED vermelho como inteiro. Então int vermelho igual a 10. Então toda vez que eu precisar dessa porta 10, que eu vou me referir ao LED vermelho, eu vou usar a palavra vermelho no lugar. Int verde igual a 9. Então toda vez que eu quiser me referir ao LED verde, que está na porta 10, eu vou usar a palavra verde. E aí, int botão 1, declarei o botão 1 como inteiro, e declarei o botão 2 como inteiro também. Agora, qual vai ser o valor do botão 1 e qual vai ser o valor do botão 2? O valor do botão 1 vai ser igual ao digital read da porta 7, porque ele está na porta 7. Então ele vai fazer a leitura do que está na porta 7, né, e vai jogar para dentro da variável botão 1. E o botão 2? O botão 2 vai ser igual ao digital read do pino 8, ou seja, ele vai fazer a leitura do que está no pino 8 e vai jogar essa informação para dentro, então, da variável botão 2. Tá? Da mesma forma que nós fizemos no programa anterior, só que agora eu tenho dois botões. Tá? Então, um botão vai ficar armazenado a informação do pino 7 e outro botão vai ficar armazenado a informação do pino 8. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou escrever, né, no LED vermelho a informação do botão 1 e vou escrever no botão verde a informação do botão 2. Então vou dar um digital write vermelho, né, no pino 10, a informação que eu ler no pino 7, né, na porta 7. Né, e vou colocar na porta 9, que é o verde, a informação do pino 8, que é a informação do botão 2. Então a gente usou variáveis para fazer isso e aí a gente fecha o nosso programa. Então, mais uma vez, né, revendo essa partezinha aqui, eu fiz as declarações das saídas, fiz as declarações da entrada. Beleza. Peguei o valor que eu ler no pino 7 e coloquei em botão 1. Peguei o valor que eu ler no pino 8 e coloquei no botão 2. Né? E aí eu vou escrever no LED vermelho a informação que eu ler no botão 1. E vou escrever no LED verde a informação que eu ler no botão 2. Tá? Se eu quiser trocar, é só inverter aqui o vermelho com o verde, que está tudo certo. Bom, então tá aí, esse é o programa, né, que nós temos. E agora nós vamos então fazer a simulação no Tinkercad. Vamos lá para o Tinkercad, tá? Então aqui a gente está tratando do pino do 7 e 8 como entrada, certo? Então lá na nossa simulação, vamos lá aqui, né? Vamos voltar para o Tinkercad. Eu vou aproveitar esse programa e vou fazer uma alteração nele. Aqui, para eu poder mexer, eu preciso parar essa simulação. Então vou parar a simulação. Vou aqui acrescentar então um botão,
tá? Então aqui eu quero usar então o 7 e o 8, né? Aqui está o meu 8, que para não cruzar esses fios, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse botão aqui e vou passar ele para o pino 8, tá? Então vou pegar aqui e vou passar ele para o 8, tá? E o próximo eu coloco aqui no 7, tá? Então eu vou pegar aqui um outro botão, tá aqui, esse botãozinho eu vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar aqui. Nesse botão eu vou fazer uma ligação do pino 7 nele, então do 7 vai até a linha dele, tá? Igual tá esse aqui, beleza? Só que aqui eu vou então colocar na cor cinza, tá? Porque a gente está padronizamos, né, a entrada como cinza. Então tá aqui o 7 nesse botão. O outro lado vai para o VCC, então vou colocar um jumper daqui até onde eu tenho o VCC. Tá aqui eu tenho o VCC nesse ponto, na cor vermelha que nós padronizamos. Então vou mudar aqui para vermelho, tá? Mudei aqui para vermelho. Legal? E aí eu preciso do resistor de 1K, né? Conectando justamente esse pino 7 até o GND. E eu consigo fazer isso direto, né? Não preciso usar fio, posso colocar aqui, ó, diretamente no GND, tá? E ele já vem como 1K de padrão, né? Então já está certo também. Então tá aí, ó. Pino 8 vai para a chave, o outro lado da chave no positivo, e o lado que está a porta 8 vai para o negativo, beleza. Aí aqui nós temos o 7, vai para o botão, né? E outro lado do botão no positivo, e eu tenho também onde está conectado o meu 7, vai para o negativo, que seria o meu pull down, de acordo aqui com o nosso desenho. Bem, e aí nós vamos agora fazer a programação, tá? Quando eu pego aqui o meu código, né, aqui está o código anterior, eu consigo fazer alteração nesse programa, tá? Eu tenho copiado e colado de um programa já pronto, mas eu poderia muito bem, né, simplesmente apagar aqui e fazer a programação por aqui, tá? Em vez de fazer eu não preciso necessariamente fazer no IDE do Arduino, eu posso fazer diretamente aqui, tá? Para a gente ganhar tempo, né, eu já tenho o programa que eu demonstrei para vocês, então eu vou apagar tudo aqui, né? Apaguei, e agora eu vou pegar lá no programa que tem dois botões, né? Vou pegar aqui, que eu já tenho esse programa, que é o que nós vimos até então, e eu vou copiar e vou colar aqui então no nosso Tinkercad. Então vou selecionar tudo aqui, né? Selecionei, vou copiar, né? Fecho, vou aqui no nossa área de código e vou colar, né? Colei, tá aqui, vou ver se ele veio inteiro, beleza? Tá aqui minhas 4 portas, 2 como entrada, 2 como saída. Tá aí o 7 e o 8. Tá aqui tudo declarado, as entradas certinho. Então aí eu vou só minimizar aqui o código e vou iniciar então a simulação. Então ele iniciou a simulação, então se eu apertar um botão, o LED vermelho acende, tá? Se eu apertar o outro botão, é o LED verde que acende, tá? De acordo com o que nós queríamos, de acordo com o que está aqui também nesse nosso esquema elétrico, tá? Então acionei um botão, né? Se eu seguro apertado, acendeu o vermelho, né? E se eu aciono o outro, seguro apertado, acende o verde. Agora, a gente só consegue, né, esse resultado porque nós estamos utilizando um comando de leitura de pino, né, que é o nosso Digital Read. Sem o Digital Read, nós não conseguiríamos então fazer esse tipo de função, tá? Então tá aí, né, o funcionamento aí do nosso circuito através desse programa. Feita a simulação, eu queria falar também para vocês a respeito dos operadores de comparação, né? Então, uma sentença que está sendo verificada, ela necessita, né,
o uso de pelo menos um dos operadores de comparação. Então, quando você faz uma comparação, né, você operacionaliza isso, né, você precisa de um operador de comparação. E aí você usa os diversos operadores de comparação que nós temos. Então, quando você quer comparar x igual a y, ou x diferente de y, ou x menor do que y, ou x maior do que y, ou x menor ou igual a y, ou x maior ou igual a y, você pode utilizar então os operadores de comparação. Legal, e eu gostaria agora de convidá-lo para fazer os exercícios para validação da sua presença. Então, você vai pegar esses exercícios, fazer a resolução deles e me mandar então por e-mail para que eu possa validar a sua presença. Se tiver alguma dúvida nessa aula ou na resolução desse exercício, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Também qualquer dúvida que você tiver a respeito do que nós estudamos aqui, né, volta esse vídeo ou também pode me procurar no WhatsApp. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!